Eu estava aqui pensando, são 22 anos de igreja que nós vamos comemorar agora. Muito tempo, hein? Você sabe que eu parei para pensar e nunca contamos, acho que a nossa história do começo ao fim, para as pessoas saberem a nossa história. O que você acha disso? Devemos contar ou não? Devemos, acho que nós devemos contar. Tem muita gente agora nova na igreja que não sabe da nossa história. E a gente pode improvisar isso agora? Vamos tentar fazer isso? Vamos. Vamos fazer de conta que tem uma câmera aqui, ó. Aonde está a Ali, câmera? Ó. Tem uma câmera ali, não tem? Ah, tem. Então, se a câmera começa a filmar, a gente faz assim, ó. Eu sou o apóstolo Samuel Kerpen, da Igreja Internacional Plenitude de Deus. E eu sou a apóstola Regina, esposa do apóstolo Samuel Kerpen, gente. Ficou legal. Ficou legal Ficou a apresentação? Legal. Ficou legal. Então tá aqui. Eu acho que é bom a gente falar primeiro sobre o nosso processo de conversão. Como a gente se converteu? O que você acha? Eu acho muito bom isso. E você lembra como foi? Mais ou menos eu me lembro, sim. Então me conta. Que a nossa cunhada teve um sonho na qual eu sofri um acidente e eu morria nesse acidente. E aí eu lembrei do que meu pai tinha dito, que meu pai já tinha falecido, e ele falou assim: olha, toda vez que você precisar de uma oração, você pede para o pastor Ricardo, vai lá que ele vai orar por você. E eu fiquei impressionado com esse sonho. Ficou com medo, né? Fiquei com medo. Você ficou com medinho, né? Fiquei com medo. Logo em seguida. Estava desviado, gente. Ele não estava na igreja, então ele ficou com medo. Meu relacionamento com o pastor Nicolau vem de longa data, quase que no início da obra, quando o missionário Manuel de Melo ainda era vivo, eu conheci o pastor Nicolau Kerpen. E a gente teve essa oportunidade de trabalhar junto, tanto aqui no Jardim João 23, como também no Rio Pequeno. O pastor Norberto era muito amigo. E a gente tinha essa amizade bem conservadora. Logo em seguida, o Dudu, nosso filho, tinha também sonhado que eu tinha morrido, mas que eu que estava levando o caixão, né? E aí eu fiquei meio com medo. Quem não tem medo disso? E aí eu falei, vou procurar o pastor Ricardo para orar por nós, né? Por mim, né? Por mim. E aí, nesse tempo, o pastor Ricardo estava na Bahia. E aí o que aconteceu? A minha irmã falou, tem uma mulher aqui, a irmã Ana, que ela pode orar na casa de vocês. E aí nós marcamos essa oração, foi até você que marcou, lembra? Eu lembro que eu marquei essa oração e ainda disse assim para ela, gente, olha uma pessoa sem noção, era eu, né? Eu disse assim para ela, olha, você pode ir em casa orar, mas tem que ser rapidinho, porque eu só tenho 1 hora de almoço e não dá para perder tempo, eu tenho que voltar a trabalhar, lembra? Lembro disso. Oh, meu Deus! E eu disse para ela, vai lá, faz uma visita, e ela foi. Foi ela com uma meia dúzia de irmãs, né? Tudo do reteté. Tudo do repepé. Reteté. Coquinho. E elas entraram em casa, gente. Tremendo. Elas oraram. Ela cumpriu o prazo de 1 hora, né? Como a gente pediu na época. E ela falou que via um ônibus com uma multidão. Foi a primeira vez que alguém entregou uma revelação para nós. Ela falava de um ônibus de muita gente seguindo a gente. Mas a gente não tinha nem noção do que seria do que ela estava falando. Muita gente seguindo a gente. Eu recebi um convite para ir na casa deles para orar. Acho que já fazia 1 mês, mais ou menos, né? E eu tinha medo. Sabe como a gente começa, né? Na igreja e tem medo de fazer visita. E eu ficava com medo. Então, a pastora falou assim, eles é uma pessoa assim, que tem um colégio e tal. E eu fiquei com aquele medo realmente de ir lá. Aí passou um dia, passou um dia, falou assim, não, Ana, não tem mais jeito, vamos lá. E fomos na casa dele no horário do almoço. Eles chegaram rápido para almoçar. E o que me alegrou muito, pregamos o evangelho, oramos, eles aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador. E o que eu mais me alegrei foi que o apóstolo disse assim, irmã Ana, o sorriso me cativou naquele dia.
a alegria entrou dentro da minha casa. Então isso me alegrou muito dessa palavra do apóstolo, que a simplicidade, aquele medo que eu estava tremendo, de falar do amor de Deus e tudo. E eles receberam Jesus gostoso na casa deles. Foi bênção. E ela foi embora. Só que antes dela ir embora, ela disse assim para mim: olha, esse final de semana vai ter um evento na igreja, um aniversário da igreja, e eu gostaria que vocês fossem lá. Aí eu falei, tá bom, se der, vai. E ela foi embora, e ela saiu. Aí eu olhei para o apóstolo e falei, é melhor a gente ir logo pagar essa visita, né? Porque daí indo na igreja a gente já pagou a visita, tá tudo certo. Ela veio aqui, a gente foi lá e tudo bem. E eu fui no final de semana seguinte nessa festa. Ele não foi e eu fui, porque na minha cabeça era uma forma de ser grato a ela e dizer obrigada porque você foi na minha casa. E quando eu cheguei lá, teve um trabalho de libertação. E aí eu entendo que me despertou para o meu ministério, que eu ainda nem conhecia que seria um ministério, né? E uma pessoa ficou lá possessa, endemoniada, e aquilo, eu falava assim, eu só tinha visto isso na televisão, eu falava que aquilo tudo era mentira, e na verdade eu estava vendo ali, ao vivo, acontecendo algo muito específico. E aí eu cheguei em casa, correndo para contar para ele, e aí saí contando para todo mundo, para as minhas amigas no trabalho, para os nossos amigos. E aí um amigo nosso confessou que ele estava com algum problema, um problema sério espiritual. Resumindo, nós levamos essa pessoa para a igreja, aí o Samuel foi a primeira ida dele também à igreja. Esse rapaz também foi tomado por um espírito maligno, e aí eu comecei a acreditar nas coisas espirituais, porque aquilo lá para mim não era uma fabricação, era um fato. Eu conhecia aquela pessoa, eu sabia que ele não estava criando, né, uma situação, se fazendo por uma situação. E a partir dali eu comecei a frequentar no Brasil para Cristo, toda quinta-feira, os cultos de libertação. E ali começou o nosso processo para permanecer na igreja do pastor Ricardo, no João 23, no Brasil para Cristo, que eu lembro isso. Da minha parte foi que eu fui numa segunda-feira, eu estava em Guarulhos, eu lembro até essa data, esse dia da semana, né? Foi uma segunda-feira onde você me ligou, estou indo para a igreja porque eles vão ter um festival, uma festividade lá e é bom a gente ir e tal, que é bom ir segunda-feira, que a gente já fica livre e tal. Eu falei, vou ver se eu vou. E aí eu falei, Deus, se eu quiser que eu vá mesmo, eu tenho que chegar no horário. Essa marginal estava parada, e do nada ela abriu e eu consegui chegar no culto. E quando eu cheguei no culto, era um missionário lá do Rio de Janeiro, lembra disso? Lembro. Sentei lá no fundo, como você vai conhecer a igreja, você senta no fundo, né? E aí esse missionário parou, de repente, a pregação e falou, você aí. Eu olhei, não tinha mais ninguém atrás, era eu mesmo. Deus tem alguma coisa para você e tal. E aí ele falou, dali para frente, nós ficamos lá. E tudo aconteceu ali no pastor Ricardo e nós permanecemos naquele lugar. Aí nós não fomos só na segunda-feira, fomos a semana toda. Eu já tinha um conhecimento, mesmo quando comecei a trabalhar assim com a ajuda do pastor Nicolau, eu já conhecia o pastor Jorge Kepp, o presbítero Luiz Kepp, a Emailda. Foi uma das pessoas da família Kepp que mais ajudou na obra até o dia que o Senhor levou. Essa mulher até hoje a gente não esquece. E aí veio o conhecimento do apóstolo e a gente começou a trabalhar junto, ele reconciliou, porque a falta do pai, eu entendo que o pastor chegou com vontade de organizar a vida espiritual e a irmã Regina também. Aí os dois reconciliaram e nós trabalhamos juntos por esses 3 ou 4 anos, onde eles me ajudaram bastante. Isso foi um contexto muito importante, porque eu olhava para minha cunhada e dizia, como é que você pode 3 dias da semana ir para a igreja, você não tem o que fazer não?
E ela falava assim, ela dava risada, né? Olhava para mim e dava risada, porque acho que ela estava pensando assim, quanta ignorância, né? E no final, no dia que eu falei isso para ela, acho que do céu o Senhor olhou e falou assim, ela vai 3 dias, você vai a semana inteira, porque depois disso nós passamos de segunda a segunda para a igreja e a tomar conta de equipes e ministérios na igreja, e ali iniciou o nosso processo, iniciando o nosso processo ministerial, inclusive. Que no ministério, lá, meu primeiro ministério foi exatamente o Ministério de Libertação. E meu primeiro trabalho de libertação foi exatamente com essa cunhada que havia sonhado que você tinha morrido num acidente. Olha que coisa maluca, né? E no final, nós chegamos a fazer o meu primeiro trabalho de libertação, foi exatamente na casa da minha cunhada, onde eu tive a minha primeira experiência de fazer essa libertação. Apóstola, assim, muito animada, muito alegre, muito vontade de aprender. Então, o chamado, quando a pessoa tem um grande chamado na vida, que eu falo, quando eu sempre orei para ela, só já vi 2 pessoas que têm algo que nem ela tem. É como se ela fosse uma flor que não existisse nessa terra. Eu sempre falei para ela assim, você tem algo diferente. E 2 pessoas só que quando eu orei que eu já vi isso, uma coisa diferente, uma flor diferente, uma flor que não é daqui. E ela tem esse chamado especial, esse chamado forte, e ela se preocupou e obedeceu ao chamado do Senhor. Então o que nós temos que fazer é obediência, é a fé. E ela obedeceu o chamado e abraçou. E quando nós abraça o que o Senhor dá, é bem sucedido na terra. Deus não quer o sacrifício, Ele quer a obediência. E a apóstola, ela é obediente ao Senhor. Os 2 são obedientes ao Senhor. Ela, assim, nos fortificamos umas às outras, né? Ela convidava, nós éramos convidados e a gente ia. E eu convidei ela, me ajuda na quinta-feira, que eu preciso de alguma pessoa que ajuda. E ela é muito disposta na ajuda. E o Senhor usou ela e usa ela grandemente na libertação, com um ânimo que você fica cativante. Você tem vontade de trabalhar quando você vê ela trabalhando. Então, a fé, o ânimo dela, a coragem dela, o ímpeto dela de estar ali te anima. Por isso ela ganha muitas almas para o Senhor. Por isso ela tem esse ministério chamativo, né? De ganhar almas. O privilégio que ela tem, que Deus assim consagrou, de tirar os meninos dos erros, dos perfumes desagradáveis do mundo aí fora e trazer para o perfume suave de Cristo. Então ela tem esse dom. O Senhor deu ela esse dom desse cheiro suave de Cristo, da palavra de Deus. E ela vai, as pessoas às vezes nem estão assim, estão cheirando outras coisas, ela já leva o perfume suave de Cristo que Deus deu. E aí eu me lembro que nós ficamos 4 anos e meio lá no Brasil para Cristo, né? E aí o pastor Ricardo, a primeira missão que me deu foi tomar conta do som. Ai, o som. Meu Deus, o som. O som. Sempre o som. E aí eu fiquei lá aprendendo a mexer no som e nós começamos a também dar aula na escola bíblica de manhã. Escola dominical. Escola dominical. Muita gente. Muita gente. Foi muito gratificante. Modificamos algumas coisas, fizemos umas reformas. Você lembra que eu fui regente das irmãs? Ah! Regi as irmãs. Peguei o microfone, meu primeiro canto. Primeiro canto na igreja, a APA Cristã, e atrás da Leia e da Valdineia, né? Claro. As filhas do pastor que louvavam o Senhor e me colocaram no back lá, gente, back. Meu Deus. Tinha que pedir perdão para os irmãos. Mas foi um tempo muito bom de aprendizado, né? Foi muito bom. Foi muito ali gratificante, a gente servia a Deus, a gente servia de segunda a segunda. Ah, tem um fato muito interessante que aconteceu lá, que eu não esqueço, e nós podíamos compartilhar isso com as pessoas que vão ver esse vídeo. O que você acha? Uma vez, no meu trabalho de libertação, estava tendo culto de libertação e uma pessoa ficou endemoniada na igreja. Só que o povo não estava acostumado com isso ainda, né? O povo que eu digo é a gente mesmo, acho, né? Estava acostumado a ver tudo isso sempre, toda hora acontecendo. E uma pessoa ficou endemoniada ali e tirou a atenção do culto, porque o culto estava acontecendo de uma maneira, a pessoa endemoniada, ficou todo mundo focado para o culto. Aí o pastor faz alguma coisa para tirar
a visão, né, das pessoas para aquela situação. Aí nós falamos, Valdinéia, canta alguma coisa, canta um louvor. E aí esperávamos que a Valdinéia fosse cantar um louvor. Aí Valdinéia faz o quê, gente? Valdinéia começa, demônio aqui não pode ficar, ele tem que sair, ele tem que sair. Olha só, foi só risada aquele de culto, não foi? Foi. Foi muito legal isso. Foi. Depois, né? Depois do culto, foi muito divertido. Na hora não foi não, gente, mas depois todo mundo começou a pegar a Valdinéia e cantar a música pra ela. Demônio aqui, tal, né? Blá, 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 pra ela. Hoje eu também entendo o porquê o pessoal do som sofre muito. Porque umas vezes foi um missionário lá que gritava muito e eu comecei a dar uma baixada no som dele e no final do culto, de repente no meio do culto lá ele falou, o demônio está mexendo no som hoje. Eu falei, não, sou eu mesmo, não é o demônio, não. E ali fui aprendendo a mexer no som, a fazer no retro, né? Pôr no retro as músicas. E a gente teve um aprendizado muito grande lá. A gente aprendeu a ser submisso às autoridades constituídas. Como a gente começa numa obra, aí você fala assim, eu não tenho experiência. Quem capacita é Cristo. Eu lembro quando nós decoramos a sala do pastor Ricardo, né? Colocamos a mesa, florimos a sala do pastor, ele ficou muito grato, né? Tudo isso foi coisa que nós fomos aprendendo a servir. O Senhor nos colocou nesse ministério para servir, aprender a servir. Nós não faríamos isso em outras condições, né? Nenhum. E o Senhor nos levou para lá para aprendermos tudo que nós aprendemos quanto igreja, mas acima de tudo aprender a servir e a honrar o nosso líder. Quando nós começamos a obra, ele me ajudou em toda a construção da obra. O casal, com especialidade da irmã Regina, era mais dada à obra. Ela não media distâncias, comprava material, se ajudava com os pedreiros, que no tempo estava trabalhando também no colégio, né? E quando terminamos toda a construção da obra, eu me lembro que uma manhã eu estava cavando umas sapatas para fazer uma cantina. E ela chegou e disse, pastor, o que você vai fazer aqui? Eu disse, irmã Regina, que eu quero fazer uma cantina. Ela disse, você deixa essa obra comigo? Eu disse, tá bom, pode fazer. Ela foi lá, pegou os pedreiros, terminou toda a cantina, pôs a mobília que precisava no momento, né? E terminando a cantina, ela me chamou e nós inauguramos a cantina. E eu lembro que a minha sala também ainda estava no concreto, não tinha terminado a sala pastoral. E ela me chamou e disse, e a sala do senhor, como nós vamos fazer? Eu disse, irmã Regina, eu vou fazendo aqui devagarzinho, terminou a obra, o dinheiro está curto, mas nós vamos fazendo esse trabalho. Ela disse, o senhor deixa comigo? Eu disse, deixo, a irmã pode fazer. Ela foi lá, trouxe os pedreiros, terminou todo o acabamento, pintou, trouxe o armário, né? Está lembrado? Trouxe o armário, trouxe mesa, mobiliou. É verdade que a mesa a gente trocamos agora há poucos dias, mas eu conservo o armarinho que ela trouxe, ainda está lá. Né? Eu ainda conservo e vou conservar por um bom tempo, que é uma coisa que ela fez com tanta boa vontade. E de lá, depois, né, nós tivemos um chamado de Deus, lembra, numa vigília, onde nós iríamos sair daquele lugar. Foi. Houve uma profecia que dizia assim, da igreja sede, da igreja mãe, sairá a igreja filha, que será maior que a mãe. E será abençoada, um local muito abençoado. E nós tomamos posse daquilo e meu pastor, ele olhou para nós e falou assim, vocês vão começar o ministério na casa de vocês.
E nós começamos, né, numa reunião de obreiros, nós pedimos a nossa bênção, nosso pastor Ricardo autorizou nós começarmos a nossa igreja na nossa casa e os nossos cultos. E isso foi exatamente no dia 21 de outubro de 1999. Foi o nosso primeiro culto na nossa casa. Um dia ele chegou para mim e disse: pastor, nós precisamos ir fazer nossa obra, nossa igreja. Mas eu não quero sair sem sua bênção. E antigamente os pais, hoje não se faz mais isso, mas os pais davam a bênção através de oração com imposição de mão, né? Eu disse: então, irmã Regina e Samuel, vem amanhã, tal hora, eu vou estar orando por vocês. Aí eles vieram, conversamos um pouquinho, ele falou que tinha vontade de construir a igreja, já tinha o local e estava querendo a bênção. Aí dobraram o joelho, pus minhas mãos, outorguei essa bênção e eles saíram até o dia de hoje. Eu só percebo nesse casal e a família que são vocês, só vejo crescimento, né? Era mais oração do que culto, né? Na verdade começou como um local de oração. E depois, com o decorrer da semana, das semanas, né, e alguns meses, a casa encheu tanto que ficou 130 pessoas. E nós tínhamos que, toda quinta-feira, tirar os móveis das salas, arrancava tudo, colocava fora, colocava cadeira, levava a bateria, montava a bateria, microfone, teclado. E recebíamos essas pessoas, tínhamos uma mesa de comunhão e nós começamos a adorar ao Senhor toda quinta-feira em nossa casa, até que chegou um número de 130 pessoas e ali já não comportava mais ficar ali. E nós fomos para outro lugar. Quando a igreja iniciou lá na minha casa, não tinha com quem ficasse com os pequenininhos. E eu sempre gostei de crianças, então eu acabei me disponibilizando a cuidar delas. Mas eu sentia a necessidade de ministrá-las. Perguntava sempre para o meu pai como ele iria ministrar e em cima da palavra dele eu elaborava na linguagem das crianças para ensiná-las em casa mesmo. Ali nós ficamos ali 7 meses. E depois temos surgiu... uma história com 7 meses, né? 7 meses. A maioria das coisas foram 7 meses na nossa vida. Aí surgiu a oportunidade de nós virmos aqui para o Jardim Apoador, numa igrejinha ali em cima, onde também nós começamos ali o culto. Muitas pessoas vieram. Nós tivemos várias conversões de pessoas que estão até hoje conosco, né? Tem o pastor Roberto, pastora Cândida, Reinaldo, Thaís. Daiane, né? Que tudo era Daiane, era Thaís. Depois viraram bispas, apóstolos, né? Pastores. Mas todos começaram com a gente lá, filhos espirituais, né? E filhos foi um tempo bom também, 7 meses ficamos lá. Bom, eu conheci a Plenitude através da minha cunhada, que ela frequentava a casa dos apóstolos, né? Na época era na casa deles e quando ela me convidou já era na igrejinha. Uma igrejinha bem pequenininha, 2 ou 3 ruas acima daqui. E foi assim que eu conheci. Eu vim, no ano de 2000, eu cheguei aqui, eu fui a primeira da minha família, cheguei aqui por uma fase que eu estava passando, ela me convidou para vir e nós viemos. E chegando aqui foi uma coisa assim muito, muito tremenda que eu senti, porque no momento que eu pisei na igreja, eu fui tão bem recebida, eu fui tão abraçada, que eu pensei comigo, ufa, eu acho que é aqui que eu vou ficar. E assim foi. Uma semana depois, eu convidei o pastor Roberto e ele veio. Sim. Eu vim e comecei a me entrosar muito com a igrejinha lá em cima, inclusive com o nosso pastor Samuel e Regina, que todo final de culto sempre tinha um lanchinho lá na igrejinha. E a igreja era muito lotada. E foi um tempo muito bom, porque, na verdade, ele veio, uma semana depois eu convidei ele para vir, e ele veio, chegando aqui, ele também teve uma afinidade muito grande com os nossos apóstolos, e a gente começou a vir, e ele começou a vir atrás de uma cura de uma diabetes que ele tinha. E eu me lembro quando eu cheguei aqui, eu
estava passando por uma situação de algo que aconteceu na nossa vida e eu queria me separar do pastor. E nesse entretempo, a apóstola, nesse primeiro dia, ela estava louvando e ela parou o louvor e disse para mim: Deus está mandando dizer algo para você, que o que ele uniu o homem não separa. E aí eu entendi que eu queria separar algo que Deus uniu. E eu chorei muito naquele dia, porque ela não me conhecia, não sabia quem eu era, e Deus realmente usou a vida dela para isso. E aí, uma semana depois, ele veio, e a gente passou a amar de maneira tão sobrenatural os nossos apóstolos, e começou então a trajetória da igreja. Aí ficamos 7 meses lá nessa igreja, e depois Deus proporcionou um outro lugar. Esse terreno onde nós estamos nossa hoje. tenda, né? Antes de chegar aqui, nós ficamos no estacionamento, numa tenda aqui. Uma tenda. Linda, maravilhosa, alugada novinha, branquinha, toda forrada de tapete azul, com as cadeiras brancas. Quantos casamentos fizemos lá? E era linda, gente. O pessoal queria casar na tenda, porque era muito linda a nossa tenda. E as pessoas queriam que a gente só ficasse na tenda, né? Porque era tão aconchegante, poucas pessoas, a gente não tinha nem 80 pessoas. Então era tudo uma família, saímos juntos, viajávamos juntos, virou uma família. Inclusive, né, ela veio primeiro uma semana antes, em outubro, e eu vim na próxima quinta-feira. Graças a Deus, o próprio nosso casamento começou a deslanchar, e 15 dias depois eu fui fazer um exame por causa da diabetes. Eu quase não enxergava, entendeu? Aí eu fui fazer um exame e apareceu um tumor na minha cabeça. O médico foi taxativo: me dá o telefone do teu endócrino, que você está com um tumor tamanho de uma laranja na cabeça. Eu falei: que é isso? Aí eu comecei a chorar. Aí foi marcado para janeiro, dia 15 de janeiro. E aí eu operei, tirei esse tumor. Depois de 15 dias, tem uma longa história, mas depois de 15 dias que eu tirei esse tumor, eu já saí, que o pastor Samuel e a pastora Regina passaram comigo esses 15 dias comigo, com ela, que ela ficou comigo, lá na Beneficência Portuguesa, que eu operei a cabeça. E já saí dirigindo, já peguei meu carro, saí dirigindo, graças a Deus. Aí fizemos um culto de graça. Olha, os 2 prédios que nós morávamos, eu não morava perto daqui não, do Jardim Apóstolo. A gente morava na freguesia do Ó. De lá que ir de volta dava mais de quase 60 quilômetros, 50 e pouco. Então a gente vinha aqui com o maior prazer. Aí eu fiz o pastor Samuel e a pastora Regina fizeram um culto de graça por Deus ter me dado a vida. Tirei esse tumor. Veio praticamente os 2 prédios lá, de tanta gente que veio. A maioria se converteu, inclusive a minha família inteira, minhas 3 filhas, genros que estão namorando, tudo. A maioria, todos se converteram. O nosso processo de conversão foi uma coisa muito interessante. Eu nunca me imaginei crente, e através de um tumor enorme na vida do meu pai, nós chegamos à Igreja Plenitude. Na verdade, a apóstola foi na minha casa. Na época eu não a conhecia, e foi bem no dia que tivemos o diagnóstico terrível de que meu pai teria que fazer uma cirurgia super invasiva na cabeça devido a um tumor. E naquele dia eu tive a minha primeira experiência com Cristo. Foi algo extraordinário da parte de Deus. Eu lembro que ela tirou o óleo da unção da bolsa e disse para mim que ia orar por mim. Eu estava muito apreensiva, chorando, dizendo que meu pai ia morrer. E ela tirou o óleo da bolsa no elevador do prédio e falou: eu vou orar por você. Naquele dia eu senti algo extraordinário que subia e descia assim em mim, algo muito forte. E verdadeiramente eu encontrei Jesus através da vida dos apóstolos e foi uma bênção. Muita coisa aconteceu durante esse período, muita coisa envolvendo a Igreja Plenitude, o apóstolo Samuel, a apóstola Regina, sempre foram referenciais para nós.
verdadeiros pais na fé, tiveram muita paciência de ensinar muitas coisas e hoje nós somos frutos de tudo isso. Começou o início dessa conversão, para mim foi quando nós visitamos a igreja. Não era aqui neste local, eu fui no primeiro culto, numa igreja mais aqui no bairro para cima, e inclusive depois do culto tinha sempre aquele lanchinho no fundo da igreja, as pessoas se encontravam, e ali foi o nosso primeiro processo. Tinha um pastor no fundo, pastor Jorge, ele ficava gritando, glória a Deus, glória a Deus. Eu falei, meu Deus, esse homem não fica quieto, não para de gritar glória a Deus. E esse foi o meu primeiro dia na igreja, né? E aí nós fomos lá pro fundo. Eu me lembro que lá no fundo, enquanto o pessoal estava comendo um lanchinho, estava o povo num círculo e o apóstolo chegou e eu perguntei para ele o que ele achava a respeito do Padre Marcelo, né? E ele disse assim, não, o Padre Marcelo é uma bênção, tá falando da palavra de Deus, tá falando de Jesus, isso que importa. E aquilo ele me ganhou naquele dia, né? Depois ele até comentou comigo que o Espírito Santo tinha falado com ele que uma pessoa ia fazer essa pergunta para ele que ele tivesse cuidado e cautela na hora da resposta. E dali começou o meu processo, né? Aquele foi o meu primeiro dia que eu tive contato na igreja e de lá em diante até hoje estamos aqui. Firmes e fortes. Glória do Senhor Jesus, amém? O meu início na plenitude foi no ano de 2000, quando a minha mãe e meu pai se converteram, porque meu pai estava se separando da minha mãe numa fase muito difícil e eles vieram para a igreja. E as 2 primeiras vezes eu vim muito irritada e muito brava, porque eu não queria fazer parte de tudo isso. Mas no culto de Natal de 2000 foi onde Deus me chamou para essa obra, foi onde eu aceitei Jesus. Logo depois a gente descobriu que meu pai estava com um tumor. E aí foi onde a gente se apegou em Deus, porque meu pai passou por uma fase bem difícil. E aí em 2001 foi onde eu comecei a minha vida ministerial. Eu tinha 13 anos, foi onde eu também conheci o Bispo Eduardo e logo depois a gente começou a namorar. E a minha história começa na plenitude assim. Eu vim em 2001, quando o meu propósito era tentar ser jogador. Então foi quando eu cheguei aqui na igreja buscando a Deus para a realização desse sonho. Logo na sequência eu conheci hoje a Bispa Daiane, que literalmente a gente começou a criar uma afinidade aí um pouco maior e desde então Deus começou a mudar a minha história, mudar a minha vida, transformando literalmente os meus sonhos e me fazendo enxergar aquilo que até então eu não enxergava. Então naquele momento foi um encontro verdadeiro com Deus, onde todas as coisas passaram a serem novas. Aí a tenda também ficou apertada, né? Já não dava mais para todo mundo na tenda. E aí nós tínhamos essa outra parte do terreno e começamos a construção aqui. E aqui foi muita oração, muitos momentos de oração, ungido com óleo o tempo inteiro. Nós estávamos aqui ungindo as colunas e começamos a nossa construção aqui. E foi um período fantástico, onde pessoas entravam, pessoas foram embora. Pouco tempo depois, eles compraram esse terreno. Eles alugaram esse terreno e aí ele fez uma tenda lá onde é o estacionamento e nessa tenda, nossa, foi uma época muito boa, uma época que a gente não esquece. E começou a se construir o templo. E a gente vinha, orava nas colunas, orava em todas as colunas. E assim, eu me lembro que quando eu ia orar assim, na frente do terreno, eu já via muito carro, já via muitas pessoas, né? E foi um tempo muito bom, uma trajetória que realmente a gente não esquece desse tempo, dessa época. Quando nós estávamos construindo essa edificação, esse prédio, e eu lembro do período que a gente terminava o culto na tenda, nós descíamos para cá, era tudo terra ainda, e nós passávamos aqui uma meia hora, 20 minutos, orando, ungindo as colunas, né, dessa edificação aqui. Isso também foi um momento muito marcante, tenho muito bem claro isso ainda na minha memória. Tivemos assim um aprendizado muito grande, valorizamos muito o nosso outro pastor, porque aí nós passamos a cuidar de pessoas e entendemos que cuidar das pessoas não é fácil.
E a gente exige não só dedicação de tempo, mas de cuidado extremo e, acima de tudo, de tempo, né, de dedicação de tempo mesmo, para que essa obra se cumprisse. E aí nós tivemos que fazer as nossas escolhas, né, a respeito de que nós queríamos, de fato, trabalhar na obra do Senhor. E quanto tempo nós focaríamos da nossa vida e nossa família a obra do Senhor. E nesse momento todo veio a concepção do nome, né? Que nome dar para esse lugar? E aí eu queria que você contasse como é que surgiu esse nome. Então, a gente ainda estava construindo esse local, porque quando nós estávamos em casa e na outra igreja ainda não era a plenitude de Deus. E aí nós tivemos uma reunião em casa com o Reinaldo, Thaís, pastor Roberto hoje, pastora Cândida, e cada um deu uma sugestão do nome. E aí eu estava aqui vendo as pessoas construindo aqui, tinha muita gente aqui nessa parte aqui de baixo, e aí quando eu estava ali, Deus falou no meu coração, a igreja será chamada Plenitude de Deus. Até perguntei para as pessoas que estavam ao meu redor, as pessoas que estavam trabalhando, você deu alguma sugestão, falou alguma coisa? Não falei nada, não falei nada. Aí eu vi que era Deus falando comigo, aí nós fomos para lá, marcamos um café na nossa casa, eu falei, já tem o nome da igreja, ela vai chamar Plenitude de Deus. Aí todo mundo, legal, vamos para Plenitude, ficou legal esse nome, ficou legal. E aí surgiu o nome Plenitude de Deus, dado pelo próprio Deus para as nossas vidas. E com isso veio o versículo base da nossa igreja também, né? Deus tinha colocado no meu coração, Josué 1, capítulo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado. Assim como fui com Moisés, assim serei contigo. E foi tremendo, porque isso é uma verdade na plenitude. Em nossas vidas, porque onde a gente coloca as plantas dos pés, ora a respeito daquele lugar, as coisas acontecem. E a gente vê o mover de Deus em nossas vidas, cumprindo todas as promessas que Ele foi fazendo para nós nesses 22 anos de Igreja Plenitude de Deus. E quando a gente olha para o nosso chamado, e a gente vê a amplitude desse chamado, refletindo em número de pessoas, em número de igrejas, nós entendemos que estamos cumprindo de fato o chamado, o propósito que Deus tem para a nossa vida. É com muita alegria que nós vamos para Avaré, é muita alegria nós vamos para Barra do Turvo, com muita alegria vamos para Cajati e Maceió, visitar as nossas igrejas, fazer trabalho de ministrações em nossas igrejas e encontramos lá multidões de pessoas focadas em plantar, semear no reino de Deus. E aí eu falo, isso aqui são filhos espirituais, que necessariamente não foi nós que regamos aquela semente, mas as pessoas que plantaram aquela semente tiveram suas sementes regadas por nós. Então eu digo aqui, está cheio de netos espirituais. Glória a Deus por isso, né? Os nossos filhos espirituais estão aqui, na sede. Mas os nossos netos espirituais estão nas nossas congregações, em nossas igrejas. Então isso foram pontos extraordinários que só provaram com o tempo qual era de fato a promessa de Deus para a nossa vida e que nós estamos cumprindo o chamado do Senhor de acordo com os resultados que foram aparecendo nesses 22 anos. E qual o dia que você tem mais alegre aqui dentro da Plenitude de Deus? Bom, na plenitude são vários dias de alegria, de verdade, porque mesmo quando a gente, vamos dizer assim, vem uma tempestade, depois que passa, você vê as mãos de Deus atuando e vê Deus modificando, transformando situação, transformando maldição em bênção, né? Porque Deus é capaz de fazer isso. Nós entendemos que tudo tem um propósito. Se tem um propósito de Deus, todos os momentos são felizes. Né? Por mais que a gente não entenda, todos os momentos da presença do Senhor, junto com a família de Deus, são importantes. Então, tudo que nós fazemos aqui é importante. Hoje, dedicamos 24 horas para a Plenitude de Deus, para a obra do Senhor. Né? Foi um pedido, um sonho, que nós queríamos aposentar cedo para viver integralmente na obra do Senhor. E o Senhor nos concedeu isso. Hoje nós somos apóstolos, né, na igreja, implantamos igrejas em vários lugares. Nosso objetivo é implantar Igreja Plenitude por todo o Brasil
e por que não internacionalmente, um dia chegaremos lá, né? Já temos na África, né? Então, nós podemos tudo aquilo que o Senhor prometeu que nós faríamos. E acreditamos nisso. E por conta da sua presença, de você que nos vê, de você que participa desse ministério, é que nós encontramos meios e recursos para chegar até onde o Senhor planejou para esse ministério. Eu lembro também de uma profecia, né, que tudo que precisaríamos, Deus já tinha providenciado nos céus. E isso acontece no dia a dia da nossa vida. Quando damos um passo para estarmos alargando a nossa estaca, sempre Deus entra com a sua providência para nos dar o recurso suficiente para fazermos a obra dele. E o importante sempre é lembrar que os recursos, né, eles não acontecem primeiro. Não. Primeiro Deus dá o projeto, Deus dá o sonho, o plano, e o recurso é a última coisa que o Senhor traz. De alguma maneira, o Senhor traz isso. Então, tudo que nós começamos, você pode perguntar, vocês tinham dinheiro para fazer isso? Vocês tinham membro para fazer isso? Não. Mas o Senhor, quando Ele promete algo, Ele é fiel e justo para cumprir, para fazer cumprir. Então, em todo momento, ficamos embaixo dos planos do Senhor, dos propósitos do Senhor, e caminhamos conforme o Senhor determinou. E no final vinha a provisão de Deus para tudo que nós começamos. Estamos investindo agora na compra de terrenos, tanto das congregações, né, como Cajati. Barra do Turvo já comprou o seu terreno, está construindo. Já vai construir. Glória a Deus por isso. Cajati comprando o terreno, sede própria, já indo para a sede própria também, né? Avaré, Maceió e agora a nossa igreja, né? 22 anos agora nós estamos adquirindo a nossa sede, né? Mas eu amo esse lugar. Também. Eu já falo pro apóstolo Tudo assim, aconteceu né? aqui. Tudo aconteceu aqui. Amo Jardim Aqui, Apoador. cada coluna, cada Tem uma grão de história, areia. tem uma história. Cada grão de areia aqui tem uma história linda de se contar, que a gente orava em cada pilar aqui, em cada ferro, em cada areia que entrava aqui. Se depender de nós, com certeza, esse prédio, esse lugar continuará como plenitude para os eventos da plenitude, mesmo que a sede aqui em frente, né, esteja funcionando para os cultos sem problema. Aqui ainda é o lugar da nossa paixão, né? Nosso coração, de fato, está aqui. E Preta, você lembra como nós começamos aqui, fazendo os nossos evangelismos? Meu Deus, quanta história, quanta história. Mapeava todas as ruas. A gente pegou o mapa do arpoador, grudamos, né, as partes nele, montamos o mapa do arpoador, do Jardim Arapuador. Aí eu lembro que eu pegava a caneta fluorescente e ia marcando as ruas, porque nós visitamos todas as ruas do Jardim Arapuador. Oramos em todas elas. Oramos todas as ruas do Jardim Arapuador e marcávamos. Íamos com a equipe, pegava uma picape, a sua picape, né? Tirava a xerox para fazer os panfletinhos. Eu fazia panfleto, colocava o pessoal na caçamba do carro, aí distribuía um pouco numa rua, um pouco na outra rua, e eu ia com o carro pegando as pessoas, né? Que estavam orando em cada casa daquela rua e distribuindo o panfleto. Mas a aventura maior, gente, era o trabalho na comunidade. Como a gente entrou Lembra na comunidade. Da Coab? Nossa, Coab. Tem histórias na Coab. A Coab, as pessoas abriam o portão, que já conheciam você. Eu me lembro de madrugada que nós entramos numa comunidade. E aí o pessoal interceptou a gente com arma e tudo, né, gente? Tava com a picape preta, e aí... Picape não, com a van. Foi com a van. Ah, com a van. Foi com a van. E nós entramos para expulsar demônio, e era por volta do quê? 2h30 da manhã, mais ou menos. E nós fomos para expulsar demônio, que nos chamaram lá. E a hora que a gente estava entrando na comunidade, umas pessoas pararam lá, cheio de metralhadora, e abre a porta. Aí abriu a porta da van, olhando para nós, são os pastores da igreja, pode deixar passar, a gente acompanha eles. Aquele dia eu fiquei com medo. Não era dos demônios não, gente. Mas passamos muitas aventuras, né, nesse sentido, mas que foram, sim, situações desafiadoras em que nós aprendemos a trabalhar com o Ministério de Libertação. Nosso evangelismo, nossa igreja cresceu exatamente com os trabalhos feitos na comunidade, no sentido de libertação,
Muitas casas foram visitadas, muitas madrugadas. Chegamos a ter 4 a 5 trabalhos de libertação durante o dia e noite. Saía de uma casa, entrava na outra, saía de uma, ia na outra. Já era assim, sincronizado. Vai aqui, vai ali, vai ali. E passávamos o dia indo para a noite fazendo trabalho de libertação. Tem dia que nós chegávamos, a padaria já estava aberta e ia tomar café já. Porque assim, era intenso. E isso tudo nos trouxe valiosos aprendizados e mostrou o quanto Deus estava conosco, agindo através do Ministério de Libertação. E olhando hoje para tudo o que nós passamos já nesses 22 anos, hoje nós temos também um projeto para o nosso futuro, onde alcançar mais pessoas para o Senhor Jesus. Por isso, você falou de adquirirmos um terreno onde construiremos a nossa sede maior, onde estaremos ampliando aí para esse Brasil todo a plenitude de Deus e formando grandes líderes. Hoje nós temos uma equipe. Eu ia falar sobre isso, que nós começamos sozinhos, né? Uma equipe maravilhosa. Nós fazíamos né? isso sozinhos e hoje, Deus durante esses anos, Deus vem trazendo pessoas para nos ajudar, que são braços fortes nesse ministério, que nos ajudam a ponto de nós termos hoje plantadores de igreja, temos igreja em outros locais, com líderes de excelência, né? Nossos pastores de excelência, nossos líderes de excelência, que formam essa equipe chamada Família Plenitude de Deus, uma família para pertencer. Liderado aí pelo Bispo Eduardo e pela Bispa Daiane, que tem nos dado um suporte enorme nesse aprendizado para que eles possam formar uma liderança sólida, para que a gente possa avançar a cada dia mais. Estar à frente auxiliando os apóstolos hoje a conduzir a igreja é uma honra, é um privilégio. Eu lembro quando eu cheguei aqui que eles apostaram em mim, eu tinha apenas 14 anos e eles me deram a célula para cuidar de vidas e muitas das meninas eram mais velhas que eu e às vezes eu não enxergava o potencial que eles sempre enxergaram e isso me faz sentir honrada. Tem momentos difíceis, tem momentos que a gente chora, tem momentos que não são fáceis, mas é uma honra estar à frente, é maravilhoso. Estar ao lado dos apóstolos para mim é algo realmente muito gratificante, até porque dentro de todo esse processo, dessa jornada em que eu olho para trás e vejo o quanto eles olharam e viram em mim coisas que eu mesmo não via, todo esse processo me fez crescer, amadurecer, coisas que se eu olhasse para trás, eu sei que eu não aprenderia nada do que eu tenho hoje se não fosse estando ao lado deles. Então, para mim, hoje, essa chamada, esse ministério que me foi confiado, estar ao lado deles, para mim, realmente é um privilégio e é uma honra andarmos juntos com pessoas de tanta fé. Acho que a coisa mais incrível que a gente aprende é transformar pessoas comuns em extraordinários. Eles têm o dom de enxergar coisas que às vezes a gente não enxerga. Então eles olham para a pessoa e às vezes a gente não dá nada, até para a gente mesmo, né? Quando a gente começou, achava que não tinha nada. E eles transformam as pessoas comuns em extraordinário e é isso que a gente tem aprendido. É a grande lição que nós com certeza carregamos, é o privilégio de poder enxergar no outro aquilo que um dia enxergaram em nós, potencial, a capacidade e vendo realmente quem cada um é diante da presença de Deus. Quem nasceu para ser, né? Para mim, pensar que um dia nós vamos assumir, dar continuidade a esse chamado que foi dado a eles, ao seu Nicolau, né? Ao seu Nicolau e ao apóstolo Samuel, e que futuramente isso vai estar na mão do meu marido, do bispo. No começo me assustou muito, era um peso muito grande em que cada vez que eu pensava eu ficava muito desesperada, com muito medo, mas um dia eu fui numa conferência e Deus usou uma pessoa para falar com ela, para falar comigo, e aí Deus disse para mim, por que eu estava tão desesperada? Não era eu e nem ele que iria fazer, mas seria Deus que iria conduzir. Então hoje eu já não enxergo mais como um peso, como um fardo, como uma responsabilidade. É claro que é uma responsabilidade, mas isso não me traz mais peso e me traz privilégio, me traz uma honra entender que eu fui chamada e fui literalmente colocada
para essa obra, para esse chamado que precisa ser continuado. Então hoje eu enxergo de forma diferente, eu enxergo que eu fui escolhida para isso. Pensar que um dia nós vamos dar continuidade em todo esse chamado, essa vocação que nos foi confiada, realmente não é fácil, até porque o peso dessa responsabilidade é grande. Mas a partir do momento que eu passei a entender que as coisas não têm a ver comigo, mas com Deus, até porque é uma vocação que Ele nos confiou, Ele nos entregou. E se tudo tem a ver com Ele, foi uma vocação que Ele confiou, hoje eu tenho aprendido a confiar muito mais naquilo que Ele realiza, naquilo que Ele faz, na capacidade que vem dEle, na unção que vem dEle, como um dia Josué foi levantado depois de um grande líder, como foi Moisés, e Deus simplesmente capacitou ele para que tudo pudesse acontecer. Então hoje eu estou aprendendo a confiar mais em Deus, a entregar minha vida, a minha vocação, o meu chamado mais nas mãos do Senhor e literalmente descansar, porque quando eu penso somente na minha força, na minha capacidade, realmente é desesperador. É algo que, às vezes, eu penso que o apóstolo poderia existir sempre. Para a vida inteira, né? Ser vida eterno. toda. Eu só peço a fé do apóstolo e a autoridade da apóstola. Pronto, aí tá tudo certo. Deus entregando isso, tá tudo certo, né? Ser filha do coração dos apóstolos é muito importante para mim, porque foi algo assim que veio do coração de Deus mesmo. Os apóstolos, eles cuidaram de mim desde quando eu era pequenininha. Eu lembro que quando o apóstolo às vezes saía para alguns lugares e eu ficava, eu chorava e aí ela esperava eu dormir para ela sair, porque ela não gostava de deixar eu chorando. Então, e aí depois eu fui me apegando, até que hoje eu moro com ela, sempre vivo com ela. E ela para mim, os dois para mim são uma grande inspiração. Porque eu lembro que desde pequena eu ia para eventos com eles e aí eu sempre nunca soltava da mão da apóstola, eu subia lá no palco e eu tava cantando desde o começo e é ela que, tanto que ela que começou a minha vida ministerial. Como eu não sou muito de falar obrigado, hoje eu vou falar os obrigados de toda a minha vida. Obrigado por ser esses tios incríveis que vocês são. Obrigado por sempre estar comigo em todos os momentos. Obrigado por ter me impulsionado a viver o meu ministério, a viver o meu chamado. Obrigado por todos os dias vocês estarem comigo. Obrigado por todos os abraços, por todos os beijos. Eu amo muito, muito vocês e eu espero viver o resto da minha vida com vocês. Agradeço vocês por serem a minha base e a minha inspiração. Eu amo vocês. Falando um pouco dos nossos apóstolos, né? Eu não tenho palavra para expressar o amor que a gente sentiu por ele a princípio e o amor que eles sentiram por nós. Porque em toda essa trajetória, os apóstolos não nos deixou um dia sequer. Ele nos acompanhou e até hoje eles nos acompanham. E assim, esse amor é recíproco, porque a gente passou a amar eles de maneira sobrenatural. Então, assim, eu não tenho palavra para expressar o amor que nós sentimos por eles. Porque verdadeiramente nós amamos eles, verdadeiramente a gente ama o ministério, ama os apóstolos, ama cada um dessa igreja e aqui nós estamos. Foi uma trajetória que se a gente for contar todo o testemunho, desde que quando aconteceu, a gente só simplificou um pouquinho, o pastor só simplificou um pouco. Em nenhum momento eles não deixou nós, vai durar muito tempo esse vídeo, então não dá pra gente ficar contando, mas uma coisa é certa. A gente está aqui, permanece aqui pelo amor de Deus, né? Porque Deus ele nos chamou para estar aqui e pelo amor dos nossos apóstolos, que eles são muito fiéis na nossa vida e nós também somos fiéis na vida deles. E a gente só pode ter a única palavra que nós podemos expressar pela vida deles e por Deus é gratidão. Amor e gratidão muito por eles, primeiro a Deus. E depois pelo hoje, apóstolo e apóstola Regina Kerp. Eles foram para nós uma bênção, estão sendo até hoje. Então, assim, eu queria dizer para vocês, apóstolos, que a gente ama
muito vocês de todo o nosso coração. Estamos com vocês e vamos ficar com vocês. Um grande Beijão beijo no coração para vocês. Beijo, beijo. Quem celebrou o nosso casamento foi o apóstolo Samuel e a apóstola Regina. Foi uma celebração linda. Eu nunca vou esquecer do que ele falou. Ele falou sobre o jogo de frescobol. E olha, apóstolo, estamos jogando frescobol até hoje, viu? Jogando um pro outro a bolinha direitinho, certinho, do jeito que o senhor ministrou. E também foram eles que apresentaram a minha filha e para Jesus, né, no altar. A Beatriz foi apresentada através da mão deles. E eu sou muito grata a Deus por muitas coisas que aconteceram aqui, que marcaram a minha vida, a vida da minha família. Meu pai, através de todo o processo que ele teve com relação ao tumor, nós tivemos muita presença deles, não só nesse momento, como em diversos outros. Até nas minhas mudanças, minhas 2 mudanças que eu fiz, a apóstola estava lá, carregando caixa e me ajudando. Então, uma coisa que eu tenho no meu coração é gratidão por tudo que vocês sempre foram e sempre representaram na nossa vida. Para mim, hoje é uma imensa honra estar aqui. Eu quero expressar todo o meu amor, toda a minha gratidão à vida de vocês, dizer que vocês são meus pais e sempre serão os meus pais na fé. Que graças a vocês muita coisa aconteceu na minha vida, na minha casa, na minha família. Graças a vocês nós sempre tivemos muito suporte. Eu amo vocês e eu tenho certeza que a plenitude vai crescer muito, vai multiplicar muito e excelentes coisas virão. Deus abençoe, beijo no coração. Gratidão por tudo que vocês nos ensinaram, pelo apoio, pelo cuidado, pelo discipulado, até os dias de hoje, né? Nós somos gratos por tudo que aprendemos aqui e louvamos a Deus pela vida dos apóstolos, que são uma bênção de Deus, uma bênção no reino e uma bênção para nossas vidas. Eu tenho certeza, sim, que há muitas coisas que ainda Deus fará e um crescimento extraordinário está por vir e já tem acontecido, mas vai acontecer de uma forma muito mais intensa, uma medida recalcada, sacudida e transbordante, para a direita, para a esquerda, né? Para frente e para trás, virá de todos os lados um mover sobrenatural que vai acontecer, eu creio, em nome de Jesus. Beijo no coração, amamos vocês. O que eu deixo para os dois? Seja firme, cada dia mais. Olha, ela já é uma pessoa firme, mas seja firme, constante. Não desanime pelos obstáculos. Olha, que o Senhor abençoe o ministério deles poderosamente e que cresça mais e mais e mais. E que haja muito louvor. Ela é muito do louvor, ela gosta de louvar. E eu deixo para ela isso. Até aqui o Senhor tem ajudado, vai continuar ajudando cada dia mais e mais. E crescimento e almas para o reino do Senhor, com muita alegria. Eu gostaria de colocar que eu estou aqui no lugar do pastor Nicolau. E a alegria que eu tenho também do casal é que qualquer coisa que eles vão fazer, eles honram o nome do pastor Ricardo. Eles têm essa honra como pastor, presidente, o que seja pai na fé. Eles têm um zelo todo especial. Isso para mim é uma honra muito grande. Como eu sei que para eles também é uma honra muito grande ter o pastor Ricardo, uma pessoa humilde que sou, mas eles me honram como pastor da igreja. Quero deixar para eles aqui o meu abraço, também se precisar do pastor Ricardo qualquer hora, embora que as forças estão bem pouquinha, mas eu estou aqui para ajudar o casal em qualquer coisa espiritual que eles precisarem. A mensagem que eu gostaria de deixar aqui para os apóstolos é: continuem firme nessa fé, porque são um espelho, uma referência, uma inspiração, que eu não sei nem se eles têm dimensão disso tudo, mas para mim realmente são pessoas não só incríveis no contexto espiritual, mas como pai, como mãe, são pessoas que realmente me impulsionam a viver muito mais. Então essa é a mensagem que eu deixo ao coração deles, o quanto eu os amo e o quanto realmente eles, para mim, são uma base, uma sustentação em muitos momentos de uma história de vida.
E a minha mensagem para eles é gratidão. Porque nos piores momentos da minha família, como com a minha mãe, com meu pai, com a minha família que passou por muita dificuldade, e até hoje que meu pai esses dias passou por um problema de doença sério, quem esteve ao nosso lado sempre foi eles. Então, a minha mensagem é gratidão. Eu sou extremamente grata a eles por tudo que eles fizeram pela minha família e por tudo que eles fazem até hoje. E por nós, eles são um bênção na nossa vida, agora com as nossas filhas, como vô, como vó. Então, gratidão, gratidão, obrigada por tudo. E vocês são espelho de vida para mim. Eu me espelho em vocês e eu amo vocês. Deus abençoe. Agora precisa finalizar, né? Peraí, deixa eu só trocar a bateria. Peraí, vamos fazer um fechamento agora, né? Tem. Eu posso falar de Josué, o finalzinho, e isso é completo. Quando Deus fala para Josué, Josué, você já conquistou muita coisa, mas ainda tem muito mais para conquistar. E aí você dá um finalmente. Isso aí vocês vão falar daqui a pouco. Primeiro eu quero que você abra esse. O quê? Abrir? Oh. Aí. O que isso representa para você? Isso aqui representa muito para mim. Isso vem na memória minha mãe, né? Que trabalhava, costurava, fazia essas coisinhas para comprar um prestígio para mim. E quando ela ia para lá, a coisa que ela trazia era esse prestígio aqui. Que ela sabia que eu adorava prestígio. Eu comi isso aqui devagarinho, acho que eu demorava 2 horas para comer um prestígio. Mas eu lembro da minha mãe. E esse livro aqui, eu lembro do meu pai. Fazia casamentos, fazia cultos. Orava por você. Orava por mim. Porque eu nasci num berço evangélico, meu pai já era pastor. E eu nasci sobre uma promessa que Deus falou ao meu pai, fazendo jardim, onde apareceu um anjo para ele e falou, ó, você ainda vai ter mais um filho e você vai dar o nome dele de Samuel e eu vou abençoá-lo. E tudo isso vem à minha memória. Eu nasci nesse berço, fiquei até os 12 anos na igreja, me desviei, depois voltei só depois dos 40 anos. Com 40 anos eu voltei para a igreja do pastor Ricardo, onde ele falou para mim que eu voltaria. Então esse livrinho aqui, ó, tem muito do meu pai aqui. Ele não me viu voltar para a igreja, para os caminhos do Senhor. Mas ele sempre falava, o meu filho voltará para a igreja. E o pastor Ricardo cuida bem dele. E o pastor Ricardo cuidou muito bem, porque ele tinha essa convicção que eu voltaria para o Brasil para Cristo e para a igreja do pastor Ricardo. Então isso aqui me traz muitas lembranças do meu pai. Oxi. 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 Oh, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Isso aqui me faz lembrar, de fato, eu sou um milagre, né? De tudo que Deus fez para minha vida, como Deus usou a minha vida para ajudar tantas pessoas. Eu entendo que desde quando eu nasci, o Senhor já tinha essa história escrita para minha vida. Eu nasci de 7 meses e a minha mãe caiu e ela entrou no processo, no trabalho de parto. E quando eu nasci, já falando que
precisava dar muita atenção para mim não, porque eu já estava morta, né? E a parteira disse para minha mãe, vou cuidar dela porque a menina já morreu. E me deixaram do lado na cama e foram cuidar da minha mãe. E nesse intervalo chegou uma freira lá, era um asilo de freiras. Essa freira chamava Irmã Anchieta. E ela foi mexer comigo e ela percebeu que eu respirava, né? E ela me pegou no colo e falou que eu estava respirando. E aí meu pai falou, se ela está viva, ela não vai para o hospital. Meu pai era contra levar para o hospital. E meu pai me colocou dentro da caixa de sapato, cheio de algodão, porque é o único lugar que cabia, né? E colocaram dentro de uma caixa de sapato, com algodão, e meu pai ligou uma lâmpada em cima, que era para aquecer, e deixou eu ali, e falou que se eu tivesse que viver, seria naquela condição. Por isso eu sei que eu sou um milagre, né, do Senhor, que Ele cuidava de mim desde o ventre da minha mãe. E ali foi minha primeira história, o meu primeiro momento para lutar para viver, né? Depois tiveram outros momentos, mas eu acho que eu tomei consciência disso quando eu me converti e vim para a igreja. E o Senhor falou grandemente ao coração que Ele me preservou desde o ventre da minha mãe, porque o inimigo queria mesmo ceifar a minha vida. Mas o Senhor tinha muito mais para mim, tinha muito mais para a nossa vida. Aí me deu esse marido maravilhoso, esse pai extremoso, me deu 2 filhos, 3 filhos, né? Porque eu tenho a Thaís no meu coração. Eu posso dizer uma coisa, valeu, tudo, tudo. Por pior que seja o que tenha passado, as flechas que nós recebemos, né? As pedradas que nós tomamos, tudo valeu a pena. Porque Deus tem cuidado de nós. E isso é o mais importante. É viver um dia após o outro e prosseguir para o chamado, acreditar no chamado que Deus entregou ao meu marido, para que nós como família, vivêssemos, né, essa plenitude do Espírito de Deus. Então eu sou muito grata a Deus por ter me dado essa família e por nós termos uma família espiritual para pertencer, que é o Ministério Internacional Plenitude de Deus. E se vocês encontrassem o pastor Samuel e a pastora Regina de 22 anos atrás, hoje, como apóstolo, o que vocês diriam para eles? Eu ia falar para eles assim, não desista, por mais que possa acontecer coisas que você não vai entender no momento. Você pode não estar entendendo nada do que está acontecendo, não desista, porque você vai cruzar a linha de chegada. Eu diria assim, insista, persista e não desista, porque vale a pena. Cada minuto, cada projeto de Deus vale a pena viver intensamente. Porque cada um de nós nascemos com um propósito e às vezes nós não entendemos, mas quando nós realmente nos entregamos a Deus, nós começamos a viver um processo que vai dar aí algo grande na nossa vida. E às vezes nós não entendemos o porquê estamos passando por aquele processo. E hoje nós temos a plenitude de Deus, que vale a pena. Valeu é o nosso a pena. tesouro, é o nosso presente, é a nossa razão de viver, é a nossa razão de existir. Ministério Internacional Plenitude de Deus.
Como eu não sou muito de falar obrigado, hoje eu vou falar os obrigados de toda a minha vida. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado. Tá bom meu cabelo? Tá bom meu cabelo? Não tá pegando aqui não, né, Armando? Meu cabelo tá bom? Não tá pegando aqui, meu cabelo zoadão aqui? É aqui atrás o problema, ó. Ó lá, já tá desmanchando meu cabelo. Só não quero que pegue aqui atrás, ó, que aqui atrás vai ficar uma bucha. Calma aí, deixa eu arrumar meu cabelo. Tá bom? Tá bom meu cabelo? Como você chegou na plenitude? Ah, vai falar que só veio por causa de mim, quero ver. Tá bom meu cabelo? Então fala, nós fazemos parte dessa história e eu falo 22 anos de plenitude. Isso? Da plenitude de Deus. Da plenitude de Deus. Né? Não, na Igreja Internacional Plenitude de Deus, não é isso? É assim que você quer que fale? Só porque fala. a plenitude de Deus tem a plenitude do trono. Não, é do de trono. Deus. Então vai, nós fazemos parte dessa história. Eu falo. Fala. E aí, tá filmando? Isso aí tá saindo tudo. A gente brigando aqui. Tá bom meu cabelo? Desde criança, eu sempre acompanhei os meus pais no cumprimento do chamado deles. E isso fez com que o amor pela plenitude fosse plantado em minha vida. Como filha, fiz parte da construção dessa linda história. Vou fazer de novo, tá? Aí você escolhe. Desde criança, eu sempre acompanhei os meus pais no cumprimento do chamado deles. E isso fez com que o amor pela plenitude fosse plantado em minha vida. Obrigado. Logo que a gente se converteu, sabia nada, né? Beber na fé. E nós fomos pra praia. E aí eles começaram a ministrar, a falar sobre muitas coisas. A gente começou a perguntar sobre libertação, sobre um monte de coisa. Não gostei dessa história. Não pode contar essa história? Não, nós viemos aqui dar um depoimento. Eu vou deixar público essa história. E aí, a gente Ó, ficou se começar assim, eu acho que eu vou embora. Acabou a entrevista. Vai, quem é você? Eu sou a Thaís Belkerpen, filha do coração da apóstola. Ficou legal. Ficou legal. Eu já ia progredir, mas aí parou a cabeça.